Olá, está no ar mais um Câmara Aberta aqui pela TV Câmara de Itajaí e também pelo canal da Câmara de Vereadores no YouTube. E hoje nós trazemos aqui ao estúdio o senhor Luiz Cadore e o senhor José Francisco dos Santos. Ambos são moradores do Arraial dos Cunhas, que é um bairro aqui mais afastado, na zona rural aqui de Itajaí. E eles estão enfrentando lá um problema muito sério, né? Em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos aqui ao Câmara Aberta e possam, por favor, expor o que está acontecendo lá, qual é o principal problema de vocês. Vamos colocar com o senhor, seu Luiz. Pode contar para a gente o que é que vocês estão sofrendo? Bom, boa tarde em primeiro lugar. Na verdade, nós no final do ano passado, no começo de novembro, por aí, começou um problema ali muito sério, que é um odor horrível que existe lá. Esse odor provém de uma fábrica, é isso? Provém de uma fábrica da GDC, vamos dizer assim, que queira ou não, da Gomes da Costa. Parte da Gomes da Costa. E eles aproveitam o resíduo do peixe, que era para ir para fora, está sendo industrializado lá. Parece que estão fabricando a partir do rabo do peixe, da cabeça e vísceras, rações e outros produtos. É isso? E lá eles dizem que fazem ração, também falava-se que ia ser feito o ômega 3 e tal, mas enfim, isso aí não importa o que eles vão fazer. O que importa é o problema que foi criado para nós lá na comunidade, né? Porque não há quem resiste, é um cheiro muito ruim. É bem complicado. E, Sr. José Francisco, também em relação a isso, quer dizer, não é só um problema de mau cheiro que a comunidade está enfrentando, mas com isso também advém um pouco de problema de saúde. Vocês estão enfrentando até problemas de saúde lá com criança? Há problemas respiratórios, porque quando o cheiro é muito forte, as pessoas têm dor de cabeça, ânsia de vômito. Tem criança que já tem problema respiratório, um dos vizinhos nossos, às vezes ele é obrigado a tirar a menina de casa, levar para outro lugar. Além de moscas, no verão foi assim, moscas enormes que começaram a aparecer muito, então invadindo as casas. Assim, tem sido uma temporada bastante complicada para nós ali no Arraial dos Cunhas. E esses problemas têm chegado até a Associação de Moradores e vocês têm conversado também nas rodas, imagino. Tem muitos relatos, por exemplo, assim, de pessoas que estão enfrentando dificuldades como esse pai, por exemplo, que tem que tirar a filha de casa porque ela sofre muito que não consegue respirar. Existe algum outro relato contundente também? Eu já ouvi falar que parece que teve famílias lá que não conseguem nem receber as pessoas para um aniversário, um casamento, qualquer coisa que seja, por causa do mau cheiro. Isso, na verdade, aconteceu comigo, na minha casa, né? Com o senhor, seu Luiz? Na minha casa, exatamente. Um domingo, recebi meus parentes com visita lá, eles ficaram indignados, né? E, por sinal, por aí até que começou a coisa a engrossar mesmo, que aí o pessoal viram que aquilo não era justo, né? Eu acho que a gente não merece aquilo. Então, começou por ali, é muito complicado. Dor de cabeça, ânsia de vômito. De manhã, você abre a casa, já recebe aquela pancada de fedor. Todo mundo abre a casa pela manhã para arejar a casa, vocês têm que deixar a casa fechada. Trancada. E tem dia que você tem que deixar a casa trancada, senão você não consegue mesmo, é complicado. E com relação, sim, também há um problema muito grande, então, como é que vocês começaram a se mobilizar? Por exemplo, vocês foram conversar com a direção da empresa, procuraram, qual foi a primeira medida? No final do ano passado, já quando o cheiro começou, a comunidade a gente já começou a conversar entre nós, né, o que se poderia fazer, não se poderia fazer. Ainda em dezembro do ano passado, por conta de muitas reclamações, os vizinhos, muita gente ia lá, ligava para lá para reclamar. O senhor Adão, que é um dos responsáveis lá pela unidade, convocou a comunidade para ir até a unidade. Nós estivemos lá, não sei se o senhor Luiz estava também naquela ocasião. Então, nós fomos em umas 30 pessoas da comunidade lá. Ele mostrou todo o ambiente, mostrou o que eles fabricavam. E aí começava uma série de desculpas. Então, naquela época, a gente estava na primeira quinzena de dezembro, o senhor Adão já nos dizia, não, isso foi um problema pontual que aconteceu, isso não é para acontecer, as nossas empresas não têm no mundo inteiro, não tem cheiro nenhum.
Então ele nos garantiu que nós, isso no início de dezembro, que nós não iríamos mais ter esse problema. Assim como algumas explicações. Mas apresentou algum motivo, por exemplo, não foi comprado, não foi instalado ainda, algum tipo de equipamento? Ocasião, uma lona teria sido deslocada por causa do vento, mas ele disse que, até umas explicações técnicas um tanto curiosas, ele disse que eles estavam preparando no interior uma pressão negativa dentro do galpão, de tal forma que o ar não sairia mais de lá de dentro. Então, assim, nos convenceu, então tudo bem, então não vai ter mais o problema. Mas aí ele continuou na outra semana, e sempre com uma desculpa: agora foi o vento, aqui foi a chuva que furou. E tem uma coisa importante em relação a isso. Aquele terreno, que era um sítio, né, e foi aterrado e construído um galpão, é um galpão para armazém. Ele não é um galpão feito para esse tipo de atividade. Ele não foi pensado, planejado para ser uma fábrica. É um galpão para armazém de contêiner, como tem vários aqui na rodovia Antônio Raio. Eles alugaram ou compraram um local? A princípio, eles alugaram para depositar latinhas. Então, tem lá uma parte do galpão, que é um galpão muito grande, que está todo abarrotado de latinhas, essas latinhas de sardinha e atum, etc. Mas depois eles mudaram a atividade e começaram com essa fabricação. E aí a gente começou a ter o cheiro. Então, para começar, o espaço físico não foi preparado para esse tipo de atividade. Então, não tem como você isolar um galpão daquela natureza. Parece, mesmo que não se saiba exatamente qual é a realidade lá, mas ao que parece, então, eles aproveitaram de um galpão que já estava feito e começaram uma atividade sem antes preparar adequadamente o local, como colocação de filtros, fazer todo o processo. E como é que se dá isso junto à FAMAI? Vocês estão inteirados? A FAMAI, que é a nossa Fundação do Meio Ambiente, que precisa liberar, né? Olha, ali, mês de fevereiro, acho que teve a reunião do Rubens, foi, né? Já no início do ano a gente já está... no começo do ano, acho que foi fevereiro. Nós tivemos uma reunião com alguns vereadores e o pessoal da FAMAI, o pessoal da GDC e a comunidade. Então, foi nos prometido que em 30 dias eles iam resolver o problema do cheiro, né? O superintendente da FAMAI estava nessa reunião? Sim, o Vitor estava na reunião. E como não fluiu, o cheiro continuou, e aí formamos um grupo, até o Zezinho fez parte, né? E foi feita uma denúncia no Ministério Público, né? Então a coisa está caminhando, mas é muito lenta e o cheiro continua, né? E, assim, além desse cheiro, também foi relatado, se eu não me engano, acho que teve uma reportagem, inclusive, de uma rede privada de televisão, a RIC Record esteve lá no local, e mostrou alguns dejetos. Eles fizeram umas espécies de lagoas de decantação, é isso? Tem 2 ou 3 lagoas lá na frente, né? Que, aliás, fica bem na frente da casa do seu Luiz. E ali, a princípio, quando nós estivemos na fábrica também, nós interrogamos sobre essa lagoa, que a gente já desconfiava que alguma coisa ruim ia acontecer ali, mas o senhor Adão nos disse que aquilo ali era para reserva de água da chuva, era uma exigência para licença ambiental e... Tudo bem, mas quando eles começaram realmente a utilizar a lagoa, aí a gente começou a sentir, além do cheiro do peixe, um cheiro forte de amônia, que acho que é alguma coisa misturada, que dá um cheiro de esgoto doméstico, assim, muito forte, de tal forma que muita gente começou a pensar que fosse outra poluição. Como é que eles estão fazendo o esgotamento sanitário dessa fábrica que não está ainda de acordo? O esgotamento disso cai no Ribeirão, que vem do bairro da Paciência, deságua ali no Itajaí-Mirim, a 3 quilômetros do posto de captação da Semasa. Então, ali vem toda... A gente filmou, nós temos um grupo ativo aí no WhatsApp, dá mau cheiro, né? No Facebook. Então, saindo dali com espuma... E a água bem catinguenta mesmo, descendo por esse ribeirão. Então, a gente tem um grupo muito ativo então, no WhatsApp, que a gente vai se comunicando. Aliás, aproveito aqui para fazer uma menção especial, que 2 vereadores têm sido assim um esteio para nós, o vereador Rubens Angioletti
e o vereador Marcelo Werner. Então, desde o início, né, que a gente solicitou ajuda, eles estão lá. Rubens e Marcelo foram, acho que não sei quantos, mas pelo menos umas 4, 5 vezes estiveram com a comunidade, também na empresa, conversaram, receberam as mesmas explicações e eles têm estado do nosso lado assim, de maneira aliás, tem sido extremamente importante. Talvez sem eles a gente não tivesse conseguido avançar tanto na nossa luta, mas a questão das lagoas tem sido um problema adicional, porque às vezes a gente tem os dois cheiros, umas 2, 3 semanas atrás a gente tinha um cheiro forte de amônia e a gente não sabe exatamente o que é processado lá, eu imagino que seja colocado... Nem o que é jogado nessa lagoa, né? Porque o cheiro... Como a gente até comentou antes aqui, água da chuva não dá mau cheiro. Não apodrece tão Né? fácil. E outra, para que queria pegar a água da chuva e deixar a céu aberto, né? E assim, entre as desculpas, né, seu Luiz, eu acho que o senhor esteve lá um dia filmando e o seu Adão teria nos dito no dia seguinte que aquilo era só água da chuva mesmo. Aí no outro dia que não tinha chovido, estava um sol enorme, já uns 2 dias, e estava lá aquela coisa esquisita borbulhando dentro da lagoa. Então, assim, são explicações não convincentes. Que vão pro... Então, nós estamos há 6 meses escutando... Até agora, esse tipo de explicação já parou, mas era assim, toda semana, não, isso aí foi um problema pontual, a gente já vai resolver, há mais não de vai 6 ter meses, mais problema. problemas E aí pontuais. no outro piora e tem piorado, né? O cheiro tem piorado a cada dia lá. Nossa, eu fico imaginando que vocês estão sofrendo. A gente precisa fazer um pequeno intervalo. Na volta, a gente continua aqui conversando com os moradores lá do bairro Arraial dos Cunhas sobre esse problema que eles estão enfrentando de mau cheiro e poluição lá na comunidade. Até já. Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa, para que o resultado final seja de qualidade. Com a cidade que amamos não é diferente. Venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Olá, estamos de volta aqui neste Câmara Aberta, que hoje recebe 2 moradores lá da comunidade do Arraial dos Cunhas, o senhor José Francisco dos Santos e o senhor Luiz Cadori. A gente estava falando aqui agora há pouco, né, de todo o problema que vocês têm enfrentado, que não é pouco. Aqui vocês imaginam que tenha acontecido de fato? Foi uma falta realmente de investimento da empresa, porque diz que tem tecnologias, diz que os problemas são pontuais, mas são pontuais e se arrastam já há um bom tempo. É um problema que eu, sinceramente, eu não consigo entender, né? Porque uma empresa que se coloca, se estabiliza numa comunidade como é a nossa, comunidade centenária, tudo pessoal que nasceu, se criou, a maioria, né? Mora e vive ali, tem empresa, mas criaram-se ali. E os caras chegam, colocam uma empresa daquela sem estar adequada, né? Vamos dizer assim, como quem diz, vamos botar ali, vamos ver como é que fica. Se a turma fica quieta, nós vamos tocar, né? É Hoje, essa. Apesar de ser assim, a gente fala em área rural, né? Mas é uma comunidade grande. Vocês são quantas famílias lá? Não é, na verdade, uma comunidade muito grande. São em torno de mais ou menos 60 famílias, acho, né? Mais ou menos. No máximo por aí. 100, se contar entorno, assim, dá uma 100 famílias. Mas é por aí, não chega... Mas é uma comunidade que vive junto há muito tempo e que tem que ser respeitada. Basicamente de gente que é dali e aí os filhos vão crescendo, eles vão criando, mas assim, não é uma comunidade com loteamento, que vem muita gente de fora, então... Eram sítios na maior parte sítios que foram se urbanizando pela própria movimentação da população local.
com um ou outro morador de fora, um ou outro negócio Muito que pouco, vem, né? mas ainda é uma região bastante tranquila nesse sentido, ou pelo menos estava sendo. Estava né? Sendo até... Quem sabe o que se passou na cabeça desses empresários que, de repente, teriam que ter investido realmente na compra de tecnologia, na implantação dos equipamentos necessários para evitar a poluição. Porque quando se fala em poluição, as pessoas acham que poluição é só aquilo que cai no rio, é só aquele dejeto que você pode ver. Mas existe um outro dejeto, no caso, que é a questão do odor, né? O ar que fica impregnado, quer dizer, tem substâncias ali também. Então, e que são nocivas, como, por exemplo, a amônia. Sim, o cheiro somente quando a amônia da lagoa é uma coisa que entranha no nariz e a gente vai ficando mal, é complicado. E mas a gente... pois não. A questão de algum tempo, eles disseram que iriam secar aquelas lagoas e iriam colocar ali depois, para facilitar, para não dar tanto mau cheiro, uma espécie de não sei qual é o termo técnico para isso, mas é um equipamento que movimente a água para que ela seja aerada. Isso aconteceu? Já foram instalados isso? Vocês conseguiram perceber alguma mudança? Eu não percebi. Houve um movimento de secagem das lagoas na semana passada, porque como a comunidade se mobilizou desde o início, então nós fizemos um abaixo-assinado já em janeiro, fevereiro, e dali a comunidade tem se movimentado bastante. Documentamos bem a situação, levamos ao Ministério Público, o Ministério Público já abriu uma ação civil pública e mais uma ação criminal também de ambiental. Foi dado prazo para que eles façam alguma coisa até o dia 30 de junho, se eu não me engano? O próprio Ministério Público tentou fazer isso, no âmbito do Ministério Público, através de um termo de ajustamento de conduta, mas ao que parece, pelo que a gente viu já do resultado, porque toda a ação do Ministério Público está juntada ao processo que agora está correndo na vara da Fazenda, ação civil pública, não houve resultado, não houve acordo, eles não cumpriram os prazos, eles não fizeram nada que o Ministério Público solicitou, então agora está no âmbito do Judiciário. Essa ação do Judiciário, eu verifiquei até na sexta-feira, não tem ainda um despacho, né, o Ministério Público está solicitando ações emergentes ali. O juiz ainda não se pronunciou. Ainda não houve um despacho que deferisse ou não aqueles pedidos mais emergentes do Ministério Público, mas a ação vai se arrastar ali. A gente imagina, né, seu Luiz, que com essa pressão, sobretudo o papel do Ministério Público, aí os órgãos fiscalizadores, especialmente a FAMAI, também começaram a se mexer um pouco mais também. Na semana passada, na semana anterior, eles receberam uma ordem para secar as lagoas em 5 dias e andaram lá secando à noite, né, só que assim, sem acompanhamento de nenhum órgão fiscalizador. Ficaram madrugada dentro lá, secando água em atividade. Depois a gente não sabe exatamente como é que está aquilo ali hoje, né? Que a gente não tem acesso ali à parte interna. Outra coisa que nós conversamos ainda um pouco antes de começarmos aqui a gravação do programa é que vocês contaram que antes vocês sabiam que estava sendo jogado ali. Agora alguns rejeitos estão sendo levados, mas vocês não sabem para onde. Sai em caminhão, isso? Como é que sai? Eles saem em caminhão, mas o destino só Deus é que sabe, né? Não sei onde é que está indo, não. Quer dizer, também então, isso... há uma certa frequência de entrada e saída de caminhões tanque, né? Na fábrica. Às vezes a gente já tem... Às vezes o caminhão tanque parece que vem trazer coisas. Então, normalmente, quando vem um caminhão, em geral, já tem um cheiro, porque acho que aquele processo de tirar algo do caminhão e colocar lá nos reservatórios dele também tem ali um vazamento. Então, a gente já percebe mais ou menos que há uma certa frequência nesse tipo de acontecimento, mas se estão tirando de lá, a gente realmente não tem ideia de para onde está indo Talvez sejam os rejeitos que fossem para a lagoa, mas a questão do cheiro, a questão do ar ainda não foi resolvida
E outras coisas, outros problemas vocês não têm, por exemplo, fumaças, qualquer outro tipo de resíduo? Nós já tivemos pontualmente fumaça, mas não é não é a fumaça que esteja incomodando. A gente vê que está saindo fumaça lá, mas não é a fumaça que chega até a gente. Então, houve momentos em que houve fumaça e aí o cheiro também era grande, mas não era o problema da poluição pela fumaça. E também foi pontual, não é muito frequente, né, a fumaça. A gente falava aqui, né, que essa empresa é uma empresa subsidiária da Gomes da Costa Pescados, que produz atum, sardinha, enfim, muito conhecida no Brasil todo. Mas não é a Gomes da Costa em si, é uma empresa que é subsidiária dela. Mas vocês tentaram, já conversaram várias vezes com esse senhor Adão, que é o gerente da unidade e tal. Mas vocês conseguiram algum contato com alguém mais acima dessa pessoa, desse senhor Adão? Por exemplo, com algum diretor da Gomes da Costa que atue aqui em Itajaí? Não foi tentado falar com eles? Da minha parte, não sei, seu Luiz. Na verdade, quem responde ali é o seu Adão, né? Nós nunca... Ele nunca mencionou que poderia levar esse problema mais acima, nada. Inclusive, na nossa conversa, quando a gente esteve lá em dezembro, ele disse que essa empresa, nos mesmos moldes que ela estava sendo instalada aqui, havia 3 no mundo, na Europa, ilhas, não sei das quantas lá, mas assim que eram empresas que não tinham nenhum problema com a comunidade, que eles primavam para não ter problema com a comunidade, então que a gente não precisava se preocupar, porque aquela empresa... Então, a gente acreditou, né, desde então, pelo menos por um tempo, que de fato eles estivessem resolvendo um equipamento que estava faltando, que iria chegar, mas... No nosso caso, não é. A questão tecnológica, eu já acho já um problema de saída, porque o galpão não é apropriado. Então, se é uma empresa de alta tecnologia para não produzir poluição, ela não pode ser feita improvisada num galpão de armazém de carga. Então, deveria ser uma estrutura feita já com a rede de esgotamento necessária, com todos os encanamentos e até projetar a instalação dos equipamentos de uma forma já na hora de se construir o galpão, né? Mas galpão dessa natureza, como esses aí que a gente vê na Antônio Raio, que são mais ou menos do mesmo estilo, são galpões altos e ele não tem absolutamente nenhum isolamento. Ele tem um telhado, mas ali o ar vai sair, vai entrar sem problema nenhum e porque não é a finalidade de isolar um armazém, não precisa ter esse tipo de isolamento. E uma área para processar esse tipo de química precisa ter naturalmente um isolamento já na sua estrutura. Pois é, eu só fico pensando de como que os órgãos ambientais ainda não, digamos assim, não endureceram um pouco mais a fiscalização. Mas esse é um assuntinho que a gente vai tratar no próximo bloco, que a gente precisa fazer mais um intervalinho. Na volta a gente continua falando aqui sobre esse problema do mau cheiro causado por uma indústria no Arraial dos Cunhas, aqui em Itajaí. Até já! A ouvidoria é sua voz na Câmara de Vereadores de Itajaí. Ela está aqui para defender os interesses do povo, orientando, respondendo com clareza e, acima de tudo, assegurando os direitos do cidadão. Por isso, na hora de dar sugestões, pedir informações ou reivindicações, é só ligar 0800 648 3040. Fale com a ouvidoria e exerça sua cidadania. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Olá, estamos de volta aqui para o último bloco deste Câmara Aberta, que hoje entrevista o senhor Luiz Cadori e o senhor José Francisco dos Santos, que são os moradores lá do Ribeirão dos Cunhas, do Arraial dos Cunhas. Seu Luiz, assim, diante de tantos problemas, quer dizer, o mau cheiro persiste, a questão, vocês estão sempre ligando para a FAMAI, né?
dizendo desse mau cheiro, principalmente quando ele está muito insuportável. Mas o que tem sido feito? Vocês veem uma resposta realmente assim dos órgãos ambientais, principalmente do nosso órgão ambiental municipal, que é a FAMAI? Bom, a esperança que nos resta é que terça-feira nós estivemos na Câmara, né? Fizemos um protesto na Câmara. Quarta-feira a gente teve uma conversa com o prefeito. Estava bonito, tinha gente, muitas famílias, inclusive, pessoal usando um protetor aqui, uma isso máscara. foi na Câmara, né? E depois, quarta-feira, até a Raquel foi, a esposa dele, eu também fui. E nós fomos em 5 ou 6 lá da comunidade, tinham os vereadores, estava o pessoal da FAMAI. E depois de 1h30 de conversa, o prefeito cobrou da FAMAI que dava 30 dias de prazo para que eles tomassem uma decisão. Então parece que a coisa ali começou a ter mais uma pressão, né? Agora, até agora tem sido assim, nós temos tranquilo, assim, não houve baderna, o pessoal está sendo uma manifestação pacífica, né? Só que se não houver, temos a esperança agora, né? Vamos esperar até dia 30. Se não houver solução, nós vamos ter que aí apelar pelo que nós não queríamos. Nós vamos trancar a entrada ali, lógico, vamos fazer dentro da lei, né? Nós vamos começar a apelar para que não podemos continuar com aquele mau cheiro, né? Sim, vocês estão tentando esgotar todas as maneiras com protesto de forma pacífica, organização, indo até o judiciário, né, procurando também a Câmara de Vereadores, procurando a própria prefeitura aí, que é a responsável em último grau pela FAMAI, para tentar resolver o problema. Mas digamos que isso não aconteça, infelizmente vocês vão ter que partir para um protesto mais duro. Nós estamos, agora a gente está aguardando então solução por 2 vias, né? A via administrativa, que é a FAMAI, a prefeitura, e a gente espera que haja alguma decisão, porque o que a gente tem percebido uma certa lentidão ou leniência da FAMAI em relação a esse nosso caso, porque a gente está reclamando há muito tempo e eles têm uma licença ambiental provisória, ao que parece, e não estão cumprindo os termos da licença, porque estão fazendo essa barbaridade toda. E acho que os órgãos deveriam já ter embargado isso, feito alguma coisa um pouco mais severa. Essa licença ambiental, vocês chegaram a ver essa licença ambiental? Porque pode ser que na licença ambiental não tivesse menção à atividade que eles agora estão prestando. Eles pegaram uma licença inicial para aquela atividade de guardar, de armazenar latinhas lá. Depois alteraram a atividade. Eles tinham que fazer uma série de adequações para essa atividade. Isso não está acontecendo, a comunidade está tendo esse problema todo. E a gente tem visto assim pouca atividade, assim, pelo menos uma, como a gente vai dizer, uma ação mais enérgica da FAMAI, né, em relação a isso. Então a gente espera que eles, caso as coisas não sejam resolvidas, como até não hoje estão a empresa sendo não foi resolvidos, multada, por exemplo. A gente espera que a licença não saia. Vocês sabem se a empresa já levou alguma multa, alguma coisa assim? Não, ao que parece, não sei se há uma multa prevista pela FAMAI. Eu acho que eles teriam uma multa caso não limpasse as lagoas, mas eu não sei se houve alguma aplicação e efetiva cobrança dessa multa. Mas uma licença ambiental, com todos os requisitos, como é muito complicado para qualquer um de nós conseguir uma licença ambiental para fazer qualquer coisa, um agricultor aí para criar porco precisa ter uma estrutura de frigorífico para matar, para um matadouro, tem que ter todo. Então eles são muito rigorosos. E mesmo para criação de porcos, né? O senhor sabe melhor do que eu. Nem pode mais ter. Precisa de todo um aparato com água corrente, com tipo tratamento de resíduo. A gente sabe que a lei ambiental é muito, muito severa. E a gente está vendo ali um caso de descumprimento evidente da lei ambiental. Então o que a gente espera? Que essa licença definitiva não saia, ela não pode sair, não nessas condições. Então é isso que a gente está esperando. Acreditamos que eles pensaram que a comunidade fosse meio ficar passiva e os prazos fossem passando e eles conseguiriam a licença definitiva e ficaria por isso mesmo. Mas como a comunidade se mobilizou e realmente foi uma mobilização muito boa, tem sido até agora,
e também já está com o Ministério Público, está com o Judiciário, a gente aguarda, do ponto de vista administrativo, que essa licença definitiva não saia, pelo menos enquanto esse problema não esteja totalmente resolvido. E teria que ver o que vai estar também no termo de ajustamento de conduta para que eles possam realmente sanar esses problemas, né? Porque tem que estar tudo discriminado. Por exemplo, que tipo de filtro que vai usar, como é que eles vão fazer o recolhimento dos dejetos, que tipo de tratamento que vão dar, isso tudo tem que estar e que tipo de sanção, descrito, caso isso depois não ocorra, porque também pode assinar, tudo depois lá, daqui 2, 3 meses, volta tudo de novo. E do ponto de vista judiciário também, a gente confia também aí na atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário para coibir isso também. O que a gente não quer, não quer imaginar que seja assim, é que o poderio econômico da empresa passe por cima eles acreditem que possam passar por cima da comunidade, por cima das leis e continuar agredindo o ambiente e a nós, né, como está acontecendo até hoje. E então, assim, efetivamente vocês ainda aguardam até o dia 30, no final do mês de junho, para terem uma resposta tanto do Ministério da ação do Ministério Público, né, no caso se o juiz determinar algum tipo de ação, ou também administrativamente da própria Prefeitura e da FAMAI com relação a essa licença ou a cassação dessa licença. É isso? Mais, assim, de modo mais imediato em relação à FAMAI, que a gente sabe que a ação judicial não há mais uma, lenta, né? Pelo que eu li da petição do Ministério Público na ação, não há assim, um pedido de embargo imediato das atividades da empresa, mas de acompanhamento, de verificação, de perícia. Então, pela parte judiciária, provavelmente isso leve um pouco mais de tempo, provavelmente deve levar mais tempo. Mas a gente está confiando e aguardando nas autoridades fiscalizadoras do município, principalmente para que isso seja barrado o quanto antes. Mas eles poderiam ter, digamos assim, agora falando da empresa em si, né? Principalmente por ser uma empresa que a gente sabe que é uma empresa realmente reconhecida e tal, uma empresa muito grande e que tem ações talvez nas outras fábricas do cuidado necessário, do cuidado que é o cuidado que deveria ter tido também nesse caso dessa unidade ali no Arraial dos Cunhas. Porém, se a empresa também não tomar essa consciência, vocês vão ter que, pelo menos por mais 30 dias, aí, por mais um mês, aguentar o mau cheiro. Se a gente tiver pelo menos a perspectiva de que as coisas estão se resolvendo, tudo bem. Agora, a gente não vai... Ficaria bem ruim se a gente fique aí com essa paciência, um pouco mais de paciência, e a gente vê que as coisas não estão se resolvendo. Quem sabe eles começaram a fazer isso, porque o Ribeirão do Passa Lixo chama paciência, né? Mas a paciência de vocês está... A comunidade da paciência, que são os nossos vizinhos aí, que também provavelmente estão sofrendo, né? Porque o cheiro vai para todo lado, então... embora seja uma área rural, o lado de trás ali da empresa, mas já está começando a afetar a gente dali também. E então, assim, vamos dizer, né, que a paciência de vocês já esgotou, porque pode advir daí muito problema de saúde, além daqueles que já foram relatados aqui em relação a bronquites, né, pessoas com problemas respiratórios. Né? É uma comunidade que tem muitos idosos, como o senhor também, e quer dizer, e não é um problema que afeta só idosos, só criança, realmente mesmo que a gente não fique com vocês vão para casa com a intenção de descansar e não conseguem. No final de semana, como a gente diz, um almoço, uma festa, um churrasco, no final de semana, se a gente não tem coragem de marcar, porque você não sabe que a visita vai sentir ali, né? Não vai ser o cheiro da carne. E outra coisa também, né, Zezinho? Tem uma creche que está sendo afetada também, né? Tudo criancinhas. Tem um posto de gasolina que o dono do posto, às vezes, ele fica indignado que chega os clientes, pô, que catinga é essa, né? Tem uma fica imaginando que talvez até seja ali dos arredores do posto. Ali. Tem uma indústria têxtil, que é bem atrás também, tem bastante funcionário. Tem o Raimundo ali, que também é uma indústria grande, tem 100 e poucos funcionários ali. O pessoal ali tem dia que não é quem aguenta. Então, está afetando muito a comunidade, né? Só para concluir, normalmente se diz, né, que uma empresa gera empregos, traz divisas para o município.
a desculpa, digamos assim. A gente reconhece a necessidade de empregos e tal, mas não pode ser a esse preço, né? Exatamente, é a que preço, né? Porque, na verdade, assim, que a atividade econômica venha, que o progresso e o desenvolvimento para a comunidade venham, ninguém discute. Mas tem que ser feito da forma adequada. Sim, sim. E é isso que, pelo menos até agora, vocês não conseguiram. Assim, aí a gente tem, para começar, não é um local adequado. Acho que uma empresa desse tipo deve ficar um certo afastamento de áreas habitadas. E há áreas no município, certamente, que satisfaz essa condição. Não é o local adequado, não é a estrutura física adequada, então é uma improvisação. E o que a gente está percebendo ali é que eles estão incrementando, né? Estão investindo naquela improvisação. Sim. E a gente fica pensando, se estão investindo, não estão com intenção de amanhã ou depois sair daqui tão rápido. O que a gente espera é que esse investimento inclua também a solução do problema ambiental, né? Com certeza. Olha, eu gostaria de agradecer demais a presença de ambos aqui no Câmara Aberta e dizer que tanto a Câmara de Vereadores quanto a TV está à disposição da comunidade para intermediar soluções, talvez, ou mostrar o que está acontecendo na comunidade, tanto agora como nos próximos meses. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui na TV Câmara expondo o nosso problema, né? Aproveito para reiterar o nosso agradecimento aos vereadores Rubens Angioletti e Marcelo Vera, nossos grandes parceiros nessa luta, assim, baluartes da nossa luta lá, e agradecemos a você e ao espaço para que a gente possa estar aqui. Nós somos empregados do povo, a gente só faz aquilo que é melhor para o povo, assim como os nossos vereadores. Olha, muito obrigada mesmo, senhor Luiz e senhor José Francisco, e fiquem à vontade para expressar a vontade de vocês aqui sempre que precisarem. E a gente agradece também a Flávia, que é a presidente da associação lá, né? E hoje presidente do grupo lá de emancipação, que embora ela não more lá, mas ela já teve o desgosto, vamos dizer assim, né, Flávia, de sentir esse odor horrível. Então ela está nos apoiando muito e a gente espera que as autoridades olhem um pouquinho para nós e faça alguma coisa. Tem que olhar por todos, não é? Exatamente, né? Muito obrigada. E a gente agradece a vocês pela oportunidade. Muito obrigada. E muito obrigada a você também que nos acompanha. Continue conosco assistindo a nossa programação aqui pela TV Câmara e também pelo nosso canal no YouTube. Até o próximo Câmara Aberta.